E dando início ao painel 2, que terá formato de talk show, cujo tema é Cenário Macroeconômico e o Futuro da Saúde Suplementar, nós convidamos ao palco o jornalista Ricardo Boechat, âncora do Sistema Bandeirantes de Comunicação, que atuará como mediador. Bem-vindo, Boechat. Eu convido também ao palco Denise Eloy, presidente da Unidas e que atuará como coordenadora do painel. Para participar do talk show, convidamos também Marta Oliveira, diretora da DIDES, Diretoria de Desenvolvimento Setorial da ANS. Peço a presença no palco de Antônio Jorge Kropp, diretor de Assuntos Institucionais da AMIL. Participa deste painel também Francisco Balestrin, presidente do Conselho Deliberativo da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados. Convido Luiz Augusto Ferreira Carneiro, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, IES. E participa também conosco neste painel Paulo Henrique Fracaro, superintendente da ABIMO. E de sair a palavra com o mediador Ricardo Boechat. Obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande poder encontrá-los aqui. Obrigado à Unidas pelo convite que me fez para mediar este painel, este debate. Eu, de tudo na vida, tem um lado que às vezes é positivo e o outro pequeno, negativo, às vezes inverte, um lado é negativo maior, positivo, mas nada é uma coisa só, né? Essa coisa de mediar debates presidenciais, que eu já faço há algumas eleições, produziu um dado positivo, que é o de me agregar a uma trajetória profissional que já tem 45 anos, a imagem, enfim, o item de ter algum tipo de especialidade nessa área, mediar debates. Esse é o lado positivo porque me permite compartilhar de encontros como esses, onde eu aprendo, como se fosse um curso de imersão, né, no setor e tal, aprendo coisas de infraestrutura, coisa de saúde, coisa de agricultura, coisa de meio ambiente e tal, que normalmente na apuração cotidiana de notícias a gente não tem tanto tempo, nem tanta interlocução especializada para aprender. Então, é um prazer para mim, um aprendizado muito bacana e tal, esse é o lado positivo. O lado negativo é que ficam achando que eu consigo mediar debates com 6 pessoas. O último que eu mediei com 6 pessoas foi um desastre, vocês devem ter visto na televisão. Eu estou fazendo essa brincadeira para a gente começar, porque a Denise tinha me dito inicialmente que nós estávamos aí com a expectativa de um painel com 3, 4 participantes. Claro que o tema importante, como o que vamos discutir, decidiu-se trazer representantes de toda a cadeia do setor de saúde. A academia, a regulação, a produção, a prestação de serviço, a indústria, né? Para que nós possamos ter exatamente uma visão o mais ampla possível do tema que vamos abordar aqui, que é a perspectiva, o cenário de 2015. Tinham me pedido para fazer uma introdução, dando a minha visão do que há aí na imprensa, enfim, entre os colegas de mídia, sobre o ano de 2015. E eu expliquei a Denise e aos meus companheiros de painel que se nem quem tem que entender o que vai acontecer em 2015 está conseguindo entender, ainda mais quem está do lado de fora dessa organização. Eu vou me valer aqui do que disse ontem para mim, quinta-feira, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, no programa da Rádio Band News FM, quando ele desenhou um pouco uma análise que me parece razoável. Demétrio Magnoli estava num debate sexta-feira, concordou, outros colegas também concordaram. Sucintamente, não permite enxergar uma perspectiva para 2015, mas permite entender por que ela está se desenhando até agora da forma como está se desenhando. Segundo Luiz Carlos Mendonça de Barros, o que há de concreto até agora, do ponto de vista do desenho da perspectiva de 2015, na área econômica, evidentemente, que é que está interessando nesse momento, é o convite para a equipe que vai comandar a economia nacional, e com destaque para o ministro da Fazenda, convidado, o Levi
que é o chamado Levi Mãos de Tesoura, que a grande especialidade dele é cortar. Então, o Luiz Carlos Mendonça de Barros entende que esta é uma indicação, como os jornais todos estão afirmando, de que a presidente Dilma terá que implementar medidas duras na economia, algumas das quais já foram esboçadas, mexendo até nos gastos, né, do sacrossanto programa Bolsa Família. Quer dizer, se nós vimos que Dilma ou sua equipe econômica nova aventou a possibilidade de que a correção anual do Bolsa Família não agregará nada além da inflação, não corrigirá acima do índice de inflação, a leitura política disso aí, e também factual, o governo aceitou mexer na sua cláusula pétrea, que é o Bolsa Família, esteio justificado, eu diria, da grande longevidade que o PT vem obtendo até aqui no campo eleitoral. É o programa que mais modificou o perfil social do Brasil em vários segmentos, em vários sentidos, na sua massa mais numerosa da população, e isto vem dando ao PT o apoio eleitoral, mais do que qualquer outro aspecto que possamos discutir, que ele tem logrado para se reeleger já a 4, eleger-se 1 e reeleger-se 3. Se eles admitem, como admitiram, que vão mexer até mesmo na taxa de correção anual do Bolsa Família, é porque eles toparão mexer em tudo, rigorosamente em tudo, e mexer para cortar, mexer para enxugar. O Luiz Carlos Mendonça de Barros disse que Dilma chegou a este ponto inimaginável ou inconfessável, durante a campanha pelo menos, porque alguém mostrou para ela a porta do inferno. Foi lá, abriu a porta do inferno e disse: olha, Dilma, olha o que tem lá dentro. E ela, então, teria deixado cair a ficha da necessidade de um grande ajuste na economia, ajuste esse que passará por medidas restritivas de crédito, por aumento de juros, por cortes em programas de toda a ordem e em todos os setores. Por exemplo, não sei aqui quem está dependendo de reajuste na tabela do SUS. Alguém está aí dependendo de reajuste na tabela do SUS? Não, né? Ninguém aqui trabalha com isso, mas eu ouço muito em encontros na área de prestadores de serviços que é muito importante o reajuste da tabela do SUS. Olha, no campo do achismo, zero de possibilidade de haver coisas desse tipo. Essas e outras muitas. Visto o que havia do lado de lá do inferno, diz Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele acha que Dilma adotará o que ele chama de fórmula Quércia. Muitos aqui lembram de Orestes Quércia, governador de São Paulo. Orestes Quércia, quando se elegeu governador de São Paulo, chamou o mesmo Luiz Carlos Mendonça de Barros para ser secretário da Fazenda de São Paulo. E disse para ele: Mendonça, a situação econômica de São Paulo... Posso falar um palavrão? Posso. A situação econômica de São Paulo está uma merda. Assim, eu estou reproduzindo entre elas, não é palavrão, né? Mas, enfim, então é o seguinte, eu preciso que você assuma a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo para cortar tudo. Tudo. Eu quero que você seja odiado, eu quero que você seja xingado, eu quero que você seja apedrejado. Aí ele disse: mas, pô, governador, isso não é um convite que o senhor possa fazer a alguém que tem esperança de viver alguns anos mais. Ele disse: não, mas isso é só por 2 anos, meu mandato é de 4 anos. Aí o Mendonça disse: bom, então, durante 2 anos, sim, aí no 2º ano eu te demito, vou nomear outro secretário de Fazenda que vai gastar tudo que a gente economizou, porque eu vou precisar eleger o meu sucessor. É mais ou menos o que o Luiz Carlos Mendonça de Barros acha que vai acontecer. Por que eu estou contando essa história? Porque acho que, diante da ausência absoluta de diagnósticos claros, precisos sobre o que vai acontecer, porque rigorosamente ninguém é capaz de dizer o que vai acontecer. Você pode desenhar cenários aproximados e tal. Vale a ideia, me parece razoável, de que a tragédia, do ponto de vista do enxugamento, dos cortes, dos ajustes, das maldades, ela se dará por um período específico de tempo, e acho que 2 anos é um tempo razoável. Por que isso? Porque, acima de tudo, mais do que interesse pelo Brasil, pela economia saudável, então, eles têm instinto de sobrevivência, os políticos mais do que qualquer outra espécie. E eles precisarão pensar na eleição presidencial daqui a 4 anos. Lula, que é candidato declarado à sucessão de Dilma, não permitirá que este quadro de maldades prospere 4 anos, ainda que possa começar a produzir resultados a partir do 2º ano. Então, o horizonte para mim é esse. Tratem de esperar pelo pior nos próximos 2 anos, por algo não tão pior assim nos 2 anos seguintes, mas esses 2 anos seguintes poderão ser novas levas de ilusórias ou
algo que esses 2 primeiros anos bem conduzidos poderão produzir de forma mais consistente e duradoura. Significa o seguinte: entre o que eu acabei de dizer e o que vocês ouviram do Mantega ao longo dos últimos 8 anos, há uma grande semelhança. Ambos falamos coisas que muito provavelmente não se confirmarão. Mas ele é ministro, eu não sou. Então, eu vou pedir ao Antônio Jorge, diretor de Assuntos Institucionais da AMIL. Antônio Jorge, o tema do nosso painel, perspectivas para 2015, e aí eu quero que você insira nisso sustentabilidade, como é que o setor pretende sobreviver, se sustentar, e, se possível, algum tópico sobre inovação. O Paulo Fracaro, que vai falar no finalzinho lá, disse, olha, vamos inserir a questão da sustentabilidade logo para a gente poder tratar disso. Bom dia a todos, obrigado, Denise, a todos vocês. E, como disse o Bechá, nós estamos, pelo menos, conscientes da nossa realidade hoje, o que já é um primeiro grande passo, né? Como na medicina, se você não tem a noção exata de como está teu paciente, as coisas vão de mal a pior. E nessa visão de o que esperamos e o que a gente pode fazer, eu acho muito importante a gente focar a causa raiz, a causa básica, na nossa opinião. Vejam, eu estou falando como uma operadora, eu fui diretor técnico do Grupo AMIL até fazer os 70 anos, há um ano atrás, e agora estou na parte institucional. Mas não falando só como diretor de operadora, falando como um técnico na saúde, eu acho que todas as dificuldades que nós estamos vivendo, e já não é de pouco tempo, e que agora se aguçaram, elas vão nos propiciar a encarar essa realidade para frente com mais rigor, e mais do que mais rigor, com decisão de mudança, porque o sofrimento, de alguma forma, faz acontecer. E ainda na analogia com a medicina, o ponto crucial, no meu entendimento, é o diagnóstico preciso da causa disso tudo que nós vivemos na área da saúde. Nós vimos no painel anterior, né, o professor Eduardo Filhos falando sobre a visão do lifestyle, etc. O que há, basicamente, é o seguinte, pessoal: o nosso modelo de atenção à saúde, e aí eu estou me referindo tanto ao modelo privado quanto público, ele é absolutamente insustentável. Esse modelo, ainda hoje, ele se baseia e se foca toda na atenção a uma situação médica do século passado, de doenças agudas, situações agudas, infecção, etc. e tal. Nós estamos no século XXI, no século, felizmente, da longevidade e das doenças crônicas, fazendo a mesma medicina, com o mesmo modelo assistencial que nós tínhamos no século passado. E insistimos nisso por quê? Porque sobrevivemos, certo? Mas essa sobrevivência é questão de mais ou menos tempo, é unânime que nós estamos num caminho insustentável. Vou citar, não a minha, mas posso citar o Drauzio Varela, no livro que ele lançou semana passada, né? Está aqui, ele fala, né? O sistema, a primeira coisa é que isso vai quebrar, que isso não se sustenta. O presidente da agência, lá no evento do IES semana passada, falou, olha, ninguém está de barriga cheia. Então, pessoal, nós da área empresarial, e aí nos colocamos a todos juntos, sabemos que temos que mudar. O que se busca, então, é mudar o nosso modelo assistencial e a atenção à saúde sair da visão do que é hoje o paciente agudo para o modelo organizado, não fragmentado quanto hoje, e focado na atenção primária, na atenção básica e nas doenças crônicas. Como inovação, juntando tudo isso, o que eu vejo nessa visão de gerenciar sistemas de saúde? Vocês com a Unidas, com quase 5 milhões e meio de pessoas, nós como um grupo com esse número de pessoas, ou o país como um todo, nós temos que reorganizar o nosso modelo assistencial, acreditando que não tem outra saída, mas não é só falar, é fazer acontecer. E o fazer acontecer, porque o que fazer, todos nós sabemos, não é de hoje. Agora, fazer acontecer passa por uma decisão que eu acho que o Grupo Unidas tem muito a contribuir pela sua característica de homogeneidade e de poder. E aí a inovação, nesse sentido, é o quê? Eu vejo, para concluir, que a tecnologia vai nos ajudar a vencer essa barreira mais do que nunca. A tecnologia com informação. A agência e todos os entes públicos têm essa oportunidade. A inovação virá, no meu entendimento, na saúde, através da tecnologia de informação, e essa feira é bem um resultado disso. Quantas coisas nós já temos de como usando tecnologia,
mobile, alerta, base de dados, informações, algoritmos, poder promover uma atenção mais adequada ao doente crônico, que é o grande desafio do século XXI. Bom dia a todos. Queria agradecer de novo o convite para estar aqui mais uma vez no evento da Unidas. Bom dia à mesa. Eu queria começar falando que eu acho que a gente chegou ao ponto do início. Não tem mais como seguir do jeito que a gente está e nem andar para trás, né? Então, tudo que a gente vem discutindo, eu na agência desde 2004, mas que a gente vem discutindo no setor há muito tempo, vai acontecer. Não tem mais como não acontecer, porque senão a gente para, a gente não vai para lugar nenhum. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é uma palavra que eu tenho usado sempre, mas que eu acho que nesse momento ela é fundamental, que é a mudança cultural, né? Acrescentando ao que o Antônio Jorge já colocou, do como a gente está epidemiologicamente e organizado para servir a essa mudança de transição epidemiológica que a gente não fez nos serviços, eu acho que cultura hoje é o assunto primordial que a gente devia pensar, né? Vários tipos de cultura. Primeiro, a cultura da desconfiança, né? A gente vive num setor onde o custo da desconfiança ele é muito alto. Então, todos os players do setor se desconfiam entre si. Beneficiário da operadora, a operadora do prestador, o prestador da operadora. Isso tem um custo operacional da desconfiança, é uma coisa absurda. Então, como é que a gente lida com a cultura do custo da desconfiança, né? Como é que a gente lida com a cultura da saúde como um bem de consumo e não como uma saúde que vai ter um resultado assistencial? Então, hoje, quando eu, beneficiário, compro um plano de saúde, eu estou comprando o acesso a um consumo. E eu não estou comprando o acesso ao resultado que eu possa ter desse plano de saúde. Eu simplesmente compro o consumo. Então, como é que eu mostro que o que a gente está comprando quando a gente adquire um plano de saúde, ou mesmo quando a gente está na saúde pública, né? O que é saúde? Saúde não é consumir procedimento, não é consumir consulta, não é consumir internação. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma organização de um setor de saúde que deveria estar pautado na qualidade e no resultado. A gente está muito longe disso, né? E a gente, como sistema de saúde, a gente funciona na lógica do consumo. Então, eu acho que a cultura do consumo também tem que ser repensada. E aí, atrelar isso. O que é resultado assistencial, que é um pouco que o Antônio Jorge colocou, e, principalmente, o que é qualidade, né? O mundo inteiro discute qualidade, discute indicador, discute... e a gente ainda está bastante atrás disso, porque a gente ainda não conseguiu se organizar como um sistema de saúde que dê conta das necessidades para, então, a gente medir essa qualidade. Tem um ponto que eu acho que a gente vai passar aqui na mesa, que é a da incorporação da tecnologia, né? Então, quando o Antônio Jorge coloca da tecnologia da informação, ela é de extrema importância para a gente dar conta de uma coisa que a gente não tem, que é informação, né? Qualidade de informação, para quem eu estou informando, com que linguagem, como é que isso está chegando nas pessoas. Mas, mais do que isso, a incorporação de tecnologia no Brasil precisa ser revista, né? A gente já fez algumas discussões sobre isso, a forma como os equipamentos, materiais, medicamentos entram no Brasil, eles precisam ser melhorados, precisam ser adequados. Hoje, a nossa incorporação de tecnologia ela funciona muito mais como um freio nos grandes centros do que como um incorporador de verdade. Então, para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, região sul, o que a gente fala de incorporação nada mais é do que segurar a pressão que você tem para incorporar procedimento e medicamento, né? Não é isso que a gente deseja. Então, como é que a gente reorganiza a lógica de entrada desses produtos no país? A gente cria padrão, cria diretriz de uso já na entrada disso no país. Eu não tenho a menor dúvida de que isso tem que fazer parte da discussão da sustentabilidade. A gente está no meio de uma discussão que perpassa tudo isso que o Bocha falou, que é, por exemplo, a Lei 1303, que a gente está regulamentando. Ela discute exatamente isso, a relação entre dois entes, prestador e operadora, inclusive com uma lógica de remuneração, né? Tem lá o índice de reajuste. Então,
o que a gente deseja é que a gente use essa lei, essa regulamentação, como uma oportunidade para a gente introduzir temas que a gente acha importante, além de somente essa lógica do contrato e do reajuste. Como é que a gente pode, nesse momento, além de discutir tudo isso, discutir também qualidade, discutir reorganização da prestação de serviço? Ela não vai dar conta de tudo, mas eu espero que ela seja, pelo menos, o início dessa discussão. E aí, o que a gente pode fazer para o futuro? Eu acho que precisa de uma mudança macro e uma mudança difícil, muito difícil, que é reorganizar o setor do início, desde a prestação de serviço até a forma final, que é a remuneração. Então, se a gente não reorganiza esse setor, a gente está fadado a não ter mais setor daqui a algum tempo. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente reorganiza não só o trabalho das operadoras, o funcionamento, mas também a lógica de prestação de serviço, a lógica do percorrer esse paciente na sua linha de cuidado, a lógica de você ter prontuário eletrônico, a lógica de você ter informação, a lógica de você fazer exame, sim, quando necessário, e saber que você tem muita iatrogenia também hoje no setor. Então, como é que você organiza essa prestação de serviço? E aí a inovação. Eu acho que, às vezes, inovar, tem uma frase que fala, o Antônio Jorge falou um pouco, tem uma frase que inovar nada mais é do que, às vezes, você colocar em prática o que você já imaginou há muito tempo, né? Então, eu espero que a gente consiga inovar dessa maneira, né? A gente sabe o que precisa fazer, todo mundo aqui tem consciência de que precisa ser feito, então, que a gente consiga inovar, começando em 2015, a colocar isso em prática de alguma maneira. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome da Denise, cumprimentar todos vocês, porque eu imagino que todos que estão aqui têm uma missão, têm uma vontade, que é a vontade de entender esse sistema, que é a vontade de fazer com que a gente cada vez mais possa cumprir a nossa missão institucional, e a missão institucional de cada uma das entidades ligadas à Unidas é algo que realmente importa para o nosso país no setor de saúde. Então, Denise, se sinta cumprimentada por isso. Queria, em nome do Ricardo, cumprimentar todos os colegas aqui de mesa, e, se vocês me permitirem, eu queria fazer 2 endereçamentos antes de iniciar minha fala. Primeiro, eu gostaria de, assim, de uma forma muito sincera, lembrar, e eu sei que vocês já tiveram a oportunidade de lembrar ontem, a figura do nosso Davi. Davi, durante muitos anos, foi alguém que, de alguma forma, se relacionou conosco, na ANAP, sempre de uma forma altiva, de uma forma importante, de uma forma que visava buscar resultados consistentes para todos aqueles que estavam envolvidos no sistema. E eu acho que é nosso dever, principalmente meu dever nesse instante, não deixar passar esse momento em branco, porque eu sei que onde ele estiver, ele vai estar nos olhando, e com certeza, se aqui estivesse entre nós, estaria aqui, contribuindo com tudo aquilo que a gente tem que fazer. Em segundo lugar, quero dizer para vocês que todos nós que estamos nessa mesa somos, antes de mais nada, amigos. Isso é muito importante, porque não significa que nós não temos ideias e posições distintas, muito pelo contrário. Mas vocês podem esperar de nós uma honestidade intelectual que só existe entre amigos. Então, nós vamos dizer aquilo que realmente pensamos e vamos tentar contribuir de uma forma positiva para essas discussões. Eu queria, basicamente, e eu acho que nesta sequência, de fato, a questão do modelo de gestão é algo que nós precisamos nos ater, né? Porque a questão da saúde, todos nós precisamos voltar a repensar o setor e entender que saúde, nós tivemos a oportunidade de ver na mesa que nos antecedeu, é uma questão de horizontalização. Saúde, ela tem que ser vista sempre de uma forma horizontal e não vertical, como disse o Antônio Jorge. Sempre se lembrando daquilo que é básico na saúde, o famoso 2P, 2R. Como eu sou de São Paulo, eu não coloco o S, né? 2Ps, 2Rs. Ou seja, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Hoje, nós só nos preocupamos basicamente com a recuperação de saúde. É isso que está cada vez mais tornando o custo do sistema inviável. E já que a palavra é sustentabilidade,
está transformando o nosso sistema em algo insustentável. O que é que precisamos, de alguma forma, nos ater? Nos ater à possibilidade de que a gente, através de alguns desafios, e eu não quero particularizar no setor de prestadores, porque, a rigor, a tarefa não é a tarefa de um só, é a tarefa de todos nós. É por isso que estamos falando, porque se cada setor tentar individualmente encontrar a sua solução, é claro que ela não vai acontecer, porque ela não será compartilhada. E nós só vamos conseguir essa solução no momento em que nós conseguimos compartilhar entre nós essas soluções. Então eu queria lembrar alguns aspectos que eu acho que são aspectos que nós deveríamos sempre ter em mente, e eu acho que existem sim. Pelo menos 3 aspectos que nós precisamos nos ater nesse momento, e é óbvio, se nós tivermos tempo, eu até gostaria de falar um pouco mais. Mas a primeira coisa é que nós realmente precisamos mudar o nosso modelo assistencial. O modelo assistencial é a forma como nós vemos assistência à saúde no nosso país. O modelo de gestão, o modelo de organização, o modelo de assistência e aquele modelo que, de alguma forma, dá nexo a isso tudo, que é o modelo de financiamento. Se nós não tivermos a condição de ver esses 3 aspectos, nós não vamos chegar a nenhum lugar. Eu já vou dizer como talvez a gente possa chegar lá. Em segundo lugar, nós realmente temos que, neste ambiente, repensar o modelo de remuneração. O modelo de remuneração, hoje, vocês sabem melhor do que eu, porque eu tenho certeza que vocês sofrem essas agruras no dia a dia, né? O chamado modelo onde você tem uma perspectiva onde o estímulo ao gasto é maior do que o estímulo ao resultado. Isso faz com que, muitas vezes, vocês quebrem a cabeça e partam para discussões e tentativas de soluções, onde, no fundo, a gente acaba não encontrando essas soluções, tendo visto os embates, e a Marta já colocou, o custo da desconfiança que a gente acaba desenvolvendo dentro do sistema. Então, este modelo de remuneração ele tem que ser pensado. Não vou, nesse instante, dizer quais são as nossas opções, mas dizer que ele precisa. E, em terceiro lugar, e eu acho que esse é o terceiro aspecto, nós precisamos repensar o modelo de relacionamento nosso, e quando eu digo nosso, estou falando sobre as instituições prestadoras de serviços de saúde e as instituições que são operadoras de planos de saúde, que são exatamente a nossa relação com os médicos. O profissional médico, muitas vezes, por não participar dessas discussões, ele acaba antecipando um resultado contrário àquele que nós gostaríamos. Ou seja, nós não conseguimos trazer os médicos para a discussão, nós não conseguimos trazer novos modelos de participação desses profissionais e, consequentemente, muito daquilo que a gente faz, ao final, se transforma em algo frustro, porque não conseguimos trazer os profissionais médicos para estarem trabalhando conosco. Então, nós precisamos desse aspecto. E, rapidamente, para terminar, eu acho que nós não temos que inovar em nada. Eu não vejo nenhuma inovação que a gente possa fazer, a não ser copiar tudo aquilo que já deu certo em outros lugares. Se já existem perspectivas discutidas em outros lugares, se elas já funcionaram, não estou querendo ser chacrinha, não, entendeu? Me parece que o sentido da inovação proposta é exatamente trazer as novidades, não propriamente de inventá-las, né? Me parece que foi esse sentido, né? A inovação ela tem exatamente esse aspecto, né? A inovação é sempre fazer algo novo de uma forma diferente e não fazer algo que precisa ser feito, que é algo que não é feito, de uma nova forma. O que nós precisamos, na realidade, é fazer aquilo que já foi feito, que já foi implantado em outros lugares, trazermos aquelas, que eu diria assim, experiências exitosas de outro lugar e fazer acontecer. E como é que eu acho que nós poderíamos e nós precisamos fazer? É óbvio que cada uma das nossas instituições pode tentar fazer isso. O ideal é fazer juntos. Mas existe a necessidade de que haja um estímulo. Então, nesse instante, eu os convido a todos a que nós, à medida que temos aqui uma representante de uma agência que pode e deve inserir no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo temos um Ministério da Saúde que precisa encontrar alternativas novas para o nosso país, que todas essas discussões que eu coloquei anteriormente sejam obrigatoriamente pautas do Ministério da Saúde e da agência. O Ministério é que tem que discutir e focar junto com a agência um novo modelo de remuneração,
O Ministério, juntamente com a agência, tem que discutir um novo modelo assistencial e é o Ministério que tem que também discutir um novo modelo de organização do corpo clínico nos nossos hospitais. Por enquanto é isso. Gostaria de agradecer o convite, né, em nome da Denise Eloy. Eu também vou tentar ser o mais breve possível, mas eu fico já contente porque, como todos aqui, quase todos, né, já se pronunciaram, fica mais fácil de eu complementar dentro dessa linha lógica, né? Eu acho que, principalmente o que eu vejo, assim, principalmente o que o Balestrin agora falou por último, faz muito sentido. Ou seja, primeiro, nós todos aqui somos, né, pessoalmente amigos, né, e temos respeito intelectual muito grande um pelo outro. Eu fico muito satisfeito quando ouço o Balestrin falar dessa questão do modelo, da necessidade de mudança do modelo de remuneração. Fico satisfeito quando eu ouço a Marta falar sobre a questão de incorporação de tecnologias, né? Quando o Antônio Jorge fala sobre a necessidade de mudança do modelo assistencial. É sempre, realmente, ou seja, eu acho que já foram identificados, vamos dizer assim, os itens essenciais de mudança, né? E eu acho que o Balestrin falou muito bem, olha, a ANS, o Ministério da Saúde, tem um papel muito importante em fazer essa coordenação. E eu vou explicar mais ou menos por que eu sempre tento me expressar com base nos números e nos estudos que são produzidos pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Vou até voltar rapidamente a 2 anos atrás, numa apresentação que eu tive também o prazer de fazer no Congresso Unidas, lá na Bahia, foi em dezembro de 2012, em que eu apresentei projeções do impacto do envelhecimento. Quer dizer, ali nós já mensuramos, né, já projetamos até 2030 qual vai ser o impacto dos gastos de saúde no setor público, setor privado, em função do envelhecimento populacional. E aí chegou também, por coincidência, ao final de 2012, uma repórter de um grande jornal, né, ligou em dezembro para perguntar qual vai ser a perspectiva para 2013. Né? Em 2012, em junho, o índice VCMH do IES, que mede a inflação médica, tinha batido 16% em junho de 2012. Ela falou, o IES teve um pico, né, histórico em junho de 2012, então vai cair em 2013. Eu falei, olha, não, porque não há razões estruturais para ter uma queda desse custo. E foi o que aconteceu. Então, 2013, 2014, a inflação médica ela se manteve nesse patamar bem acima ali aí por volta dos 15%, até um número mais recente do IES apontou até 18%. E aí nós vamos em cima buscar as causas para isso, né? As causas, nós pegamos em estudos aqui no Brasil e lá fora, eles apontam a importância da incorporação de tecnologias, a forma como as tecnologias em saúde são incorporadas aqui no país. Então, tem que ter um filtro de custo-efetividade para incorporar essas tecnologias. E na hora que você junta essas tecnologias entrando na economia sem um filtro de, né, custo-benefício, quando o modelo de remuneração ele valoriza, né, o uso, a quantidade, né, quanto mais se produz, mais se ganha, né, você ter uma combinação explosiva. Entra, de repente, nem tudo que precisava, né, e quanto mais os prestadores fornecerem de serviço, mais se ganha, e não necessariamente o serviço ele é de melhor qualidade. Você tem essa combinação explosiva que explica por que a inflação médica, né, que no mundo todo é acima da inflação geral, mas no Brasil ela se distancia tanto, e tem se distanciado há já bastante tempo. Né? E a questão do envelhecimento, ele só agrava isso. Né? Eu até olhando aqui os últimos números da ANS, né, que saíram os números de beneficiários referentes a setembro desse ano, né, se a gente pegar nos últimos 12 meses terminados em setembro, né, a faixa etária de 0 a 18 anos cresceu 2,8%. Desculpa, 2%. De 19 a 58 anos, 2,8%. E de 59 anos ou mais, né, cresceu 4,6%. E essa faixa etária já tem tempo que ela cresce mais do que as outras, né? Tudo isso vai agravar ainda a situação. Então, a questão o desafio acho que o mercado já entendeu a necessidade, a sinistralidade das operadoras já está aí em 84%,
né? 84% da receita é para pagar consulta, exames, terapia, internações, ainda tem que pagar despesa de administração, tributos, despesa de comercialização. Já chegou numa situação que é bem próximo do insustentável. Eu acho que os players já entenderam aonde estão os desafios, né? A questão é como dar esse passo coordenado, né? Atacar os problemas principais e esperamos que isso aconteça. Para ocorrer de uma forma organizada, eu acho que a ideia da ANS coordenar isso, ajudar nessa coordenação do Ministério da Saúde, ela é muito importante, porque a gente não pode esperar muito mais. Passaram-se aí 2 anos desde daquela apresentação lá na Bahia, e nesses 2 últimos anos a situação ela só se agravou. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Denise. Muito obrigado por esse convite. A minha cabeça é de empresário, então eu vou tentar mudar algumas palavras, porque eu acho que todos nós devemos ter um pouco de uma mente de empresário. Mesmo vocês, o dinheiro entra num bolso e sai do outro. Essa conta tem que fechar no mês, se bem que numa certa fase da minha vida o cheque especial fazia parte do salário, né? Mas era um engano. E provavelmente esse evento, se tivesse acontecendo há uns 20 anos atrás, eu estaria de pijama na minha casa, tomando uma sopinha, acho que o Boechat também. Não estaríamos aqui, hein, Boechat? Não sei a sua idade. Só você tomar sopinha, nem isso eu ia. Nem isso. Mas olha, estou aqui, 70 anos de idade, vou na minha academia, corro 40 quilômetros por semana, se bem que eu vou num horário que é bem cedo, para evitar aquela frase, põe o velho no sol, tira o velho do sol. Então eu vou 5h30 na academia, que está tudo escuro, não tem problema nenhum, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não há dúvida, e eu não queria passar toda a bola para a Marta, que ela vai ter que resolver o problema da saúde. Não há dúvida que, como uma cabeça de empresário, você quer vender cada vez mais. E nessa venda, você tem que pensar que o outro lado que vai comprar tem que utilizar